Olá, boa noite, eu sou Jocélio Leal e este é o Vertical SA, a revista de economia e negócios da TV O Povo. Fortaleza é trincheira para uma guerra internacional. Na luta, franceses, americanos, brasileiros e agora chilenos. A batalha é nos carrinhos de supermercado. Ano passado investimos 105 milhões na abertura de 4 novas lojas. Então hoje nós temos taxa de crescimento maiores nas nossas lojas do Nordeste do que nas nossas lojas do Sul e do Sudeste. Aqui no estúdio, um especialista em varejo, Domingos Cordovil. Ele faz uma análise desse confronto. E o consumidor sai ganhando? E eu converso agora sobre essa disputa entre as redes de supermercado com um especialista, o especialista em varejo e diretor da TED Merchandising Consultoria, Domingos Carvalho Cordovil. Boa noite, Domingos. Boa noite, Jocélio. Uma grande satisfação. Realmente, a gente tem agora, nesses 2 próximos anos, a gente vai ter uma transformação nesse cenário do varejo. Para a gente ter uma ideia, em relação ao Walmart, que até 2008 tinham 3 lojas em Fortaleza, né? Nós tínhamos no Papicu, Bom Preço Papicu, Bezerra de Menezes e Barão de Studart. Sim. Até 2013 vai inaugurar mais 15 lojas. Né? Então, isso demonstra a força. Quando a gente estava em 2005, o ranking da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, já apresentava que o Sudeste apresentava um crescimento de 5% de supermercados no Brasil, enquanto o Nordeste 16%. Isso que foi alimentado em função dos crescimentos das classes C, D e E em relação aos programas sociais do governo do Estado. Então, esses 3 grandes, principalmente 3 gigantes globais, devem vir agora, nesses próximos 2 anos, com força total para essa região, para a região do Ceará. Muito bem, então você diria que essa expansão, especialmente no Nordeste e especificamente do Ceará, diz respeito, evidentemente, a esse aumento da distribuição de renda. Está diretamente associado a isso. Então, a minha pergunta é, em que medida essas redes estão posicionando suas lojas focadas nesse público? Pronto. Focado nesse público, a gente tem novos formatos de loja que têm surgido nos últimos anos, que é principalmente o formato atacarejo. Que é a mistura de atacado com varejo. Exatamente, atacado com varejo. Esse posicionamento de loja, ele ter uma estratégia de oferecer relativo assim, eu ofereço menos por menos. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, ele vem oferecer um preço mais baixo, em contrapartida ele oferece menos. Por exemplo, você quer a sacola, você vai ter que pagar por essa sacola. O Sam's Club, por exemplo, cobra, né? Sam's Club, por exemplo, cobra. E o Sam's Club e o Maxi, o Açaí, esses oferecem essa estratégia. Esse formato atacarejo, ele foi um grande sucesso, principalmente no último ano, porque em função embora esse segmento seja focado para as classes C e D, em função da crise mundial, muitos clientes das classes A e B passaram a comprar nesses atacarejos com o objetivo de economizar capital para investir em outros segmentos, como lazer, entre outros formatos. Sim. Esses formatos em relação a esse cliente que quer preço, né, ampliou esse mercado em função da crise. E essas lojas, quando o cliente quer preço, elas têm um maior raio de atuação. E aí eu me preocupo em um ponto estratégico, que hoje cresce mais do que a capital, que é o mercado interior do Estado. Essa expansão está chegando lá, por exemplo, o Atacadão começou por Juazeiro, né? Exatamente, chegou em Juazeiro. E eu lhe digo mais, o local onde existe o local mais favorável para a inauguração de uma loja de atacarejo hoje é aquela região do Cariri. Região Por qual razão? Fortíssima. Por qual razão? Quando você fala que a loja foi no Juazeiro, a gente se limitaria a imaginar que o público dela é do Juazeiro. O público dela não é do Juazeiro, mas são todos aqueles municípios vizinhos. Por que acontece? A gente tem um município vizinho, onde você tem uma população, um idoso, por exemplo, que ele vai no final do mês receber a sua aposentadoria e ele vai para a cidade de Juazeiro. E quando ele vai fazer suas compras. Qual é a situação? Com a entrada do Atacadão, muitos desses clientes dos outros municípios passaram a fazer as compras dentro do Atacadão. E o que acontece? Virando rota de pau de arara. E isso é um caso bastante preocupante, porque ele afeta esse pequeno varejo, não só da região, mas também dos outros municípios. E o que acontece? Isso realmente mexeu no mercado. Sim. Houve uma queda em relação ao consumo local. Agora, essas grandes redes, elas têm uma dificuldade e elas têm um desafio quando entram no Ceará. Qual é o desafio? Qual é o principal desafio? O principal desafio dessas grandes redes é saber trabalhar o mix local. O que é o mix local? Eu vou lhe dar um exemplo. Se eu falar de Ceará, o líder absoluto de mercado
é o Jandaia. Se eu for falar de nacional, tem outro suco. Você está falando de marca de suco, né? Marca de suco, um exemplo. Sim. Né? Então o que acontece? Muitas vezes ele não tem essa sabedoria e muitas vezes não oferece um mix de produto que o cearense fica quer. distante. Aí o que acontece? Aquele cliente aqui do Ceará, quando ele vai na loja e ele não encontra o produto que ele quer, e ele fala assim, olha, eu não encontrei o que eu queria, eu vou ter que sair daqui, pegar meu carro e ir para outro supermercado fazer as compras, ele se sente insatisfeito, ele não vai mais naquela Gera uma loja. frustração. Gera uma frustração. Domingos, a gente estava conversando aqui no intervalo também sobre o impacto que essa vinda das grandes redes gera no consumo. Em que medida o consumidor pode realmente, não é, tirar lucro disso, obter desconto, obter essa guerra, em que medida chega lá na ponta no preço? Pronto. Em relação a isso, o consumidor ele vai ganhar no seguinte aspecto. Essas grandes redes elas têm vários formatos. Por exemplo, ele tem um formato atacarejo, que ele oferece menos por menos. Né? A gente tem um formato pão de açúcar, por exemplo, que ele oferece mais benefícios. E ele quer dizer que oferece mais pelo relativamente mesmo preço, mas ele tem um outro posicionamento. A gente tem, por exemplo, lojas do pão de açúcar aqui que estão se transformando em extra. Aliás, várias, né? Várias. No caso, 3, né? Foram na Santos Dumont, a Guanambi e outra próxima ao São Mateus. Perto exatamente. da rodoviária também. Perto da rodoviária. Pronto, exatamente. Quando ele faz essa transformação, ele está deixando, quando ele é pão de açúcar, ele atende um público AB e ele tem um certo raio de atuação. Exemplo, eu não estou lembrando certo, ele tem um raio de 3 km de atuação. Quando ele passa a atender a bandeira extra, a gente falou do foco do crescimento das pequenas classes, das classes mais baixas, a gente tem um maior foco dele para as classes B e C. Então ele passa a atender com maior foco essas classes de baixo e passa a aumentar o raio de atuação dele com essas bandeiras extras. Além desses formatos, você tem um formato, por exemplo, se você imaginar o extra de Iguatemi, você tem 400 funcionários, mais 60 em relação à segurança e limpeza terceirizados, mais 80 promotores, praticamente 500 e poucas pessoas. Hoje existe um formato de extra chamada Extra Fácil, que é uma loja do Extra com 6 funcionários, 2 caixas. Isso é um mercadinho, na verdade. Isso é um mercadinho, exatamente. Quer dizer, quando ele faz isso, ele acaba de matar logo com os mercadinhos, porque o grande já sufoca. E quando ele entra nesse formato pequeno, ele tem essa capacidade de ser capilar esse ponto? Como é que funciona essa operação? Olha, a força dessa capilaridade, eu estive com o diretor do Pão de Açúcar, você tem ideia, em São Paulo, até em abril, eles tinham inaugurado 55 lojas. Até dezembro, eles iam inaugurar mais 82 em um projeto piloto em São Paulo. Esse caso é o seguinte, é uma loja que vai procurar regiões de alto fluxo, ele tem produtos convenientes, então, por exemplo, carne, ele tem carne. Quais são as carnes que mais vendem? É colchão duro. Qual é o peso? É esse, ele tem lá. Não tem um atendente, mas tem um produto para oferecer. E esse formato, ele está em regiões de alto fluxo, como seria uma Praça do Ferreira por aqui, e esse formato ele vai competir diretamente com o pequeno. Então você imagina, um pão de açúcar, tem o extra, o atacarejo e tem esse pequeno com 2 caixas, 2 corredores à loja. A propósito disso, eu queria ter uma curiosidade, que é saber o seguinte, o que é que existe no mercado em termos de planejamento, se há algum tipo de trabalho em função desse pequeno? Como é que esse pequeno, a gente tem um caso aqui no Ceará que é não de pequeno, mas são lojas de menor porte que as multinacionais que se juntaram em cooperativas, a Super Rede que a gente mostrou é um case. Agora o pequeno, o mercadinho de bairro, aquele que está na rua, enfim, como é que ele pode sobreviver no meio dessa guerra? O pequeno do Ceará, ele é favorecido. Porque o Sebrae, a FACIC, o Instituto Macro, montaram um programa varejo competitivo que é referência nacional para o desenvolvimento do pequeno varejista. Como é que ele funciona? É um programa que ele vai incentivar capacitações e consultorias para esse empresário, para exatamente capacitar esse empresário a oferecer melhores serviços aos consumidores e também poder competir com os grandes. Para isso a gente tem que reforçar que o Sebrae, o Instituto Macro, eles identificaram a importância do pequeno, porque o pequeno não é só importante pela geração de renda e emprego dele, mas, por exemplo, o distribuidor e atacadista daqui, ele vai vender para o pequeno. A indústria local, regional, ela vende para o distribuidor que vende para o pequeno. E essa indústria local, esses produtos regionais, muitas vezes eles têm grandes barreiras para entrar nesses gigantes globais. Aliás, tem um famoso enxoval, que é uma coisa desumana. Explica para quem não conhece o que é o enxoval, Domingos. Olha, enxoval quando se vai cadastrar um produto para colocar aquele produto para vender dentro do supermercado, é costumeiro que o supermercado ele cobre um enxoval. Você quer colocar o seu produto para vender aqui, tá ok, mas você vai pagar um preço X por cada código de barra. O preço, isso é monetário mesmo ou é em produto? Pode ser negociado.
Pode ser negociado. Esse preço eles usam um argumento que é para fazer a festa de aniversário da loja, entre outras ações dentro da loja. E só cadastra em relação a isso. Nisso, muitas vezes, o supermercado acaba pecando. Porque ele pode fazer enxoval, por exemplo, eu tenho 3 produtos similares. Para colocar um quarto, eu posso cobrar um enxoval. Mas, por exemplo, às vezes o cliente quer um produto diferenciado e a loja não oferece. Então esse produto devia ser cadastrado sem a cobrança do enxoval, porque vai agregar valor ao cliente que visita a loja. Quer dizer, ele está oferecendo um diferencial. Um diferencial, com certeza. Ele passa a oferecer um diferencial para esse cliente do mercado. O que é que explica uma rede chilena se interessar em investir no Ceará, comprando, acho que 3 ou 4 lojas no máximo, Super Família, né? Super Família. O que é que explica? Onde é que ele vai conseguir escala com 3 lojas? Ele vai ter que comprar mais lojas? Como é que é isso? Quando nós falamos de Brasil, a gente hoje no mundo em relação à crise, o Brasil foi um dos países que mais se saíram melhores em relação à economia em relação à crise. Quando a gente fala do Brasil, o local mais atrativo para se investir em supermercado é o Nordeste. E o Ceará é alvo disso. Então, enquanto todo mundo está olhando para os 3 gigantes globais, que em primeiro lugar a gente tinha no último ranking da Abras, a gente tinha o Carrefour com 22 bilhões, depois a gente vai ter o Grupo Pão de Açúcar com 20 e o Walmart com 18. Quando a gente tem essa situação, enquanto todos estão olhando para esse, os outros quartos, quintos colocados, estão olhando para o Nordeste também. E antigamente você tinha a seguinte situação, antigamente se comprava o terreno, se levantava a loja, e era assim que se montava as lojas. O macro levou 9 meses para ficar pronto, né? O macro levou 9 meses. E aí é importante salientar isso. O macro, quando entrou no Ceará, o macro vai entrar 9 meses para levantar a loja, recrutar os funcionários e inaugurar. Quando a gente fala do Atacadão em Juazeiro, em 86 dias, ele levantou a loja, recrutou e inaugurou a loja em 86 dias. Ficou mais moderno, é pré-moldado, enfim, é tudo mais rápido. Ficou tudo mais rápido e é o seguinte, se não ficar atento, quando abrir os olhos, já está montado. Tá certo. Domingos, muito obrigado pela sua presença e boa sorte aí nas suas consultorias. Ok, muito obrigado, foi uma grande satisfação. Boa noite. Obrigado.